Em todo trabalho científico, nós temos que seguir as normas, que são normas da ABNT, que são normas gerais, onde todos os textos científicos eles devem obedecer a essas normas, como a questão da escrita padronizada, a organização do texto, a estética do texto, e hoje nós falaremos sobre a parte das citações e referências bibliográficas. Em relação à redação do texto de vocês, que eu até observei agora corrigindo os projetos, pela pressa que vocês digitam muitas palavras erradas, então nós devemos ter cuidado com tudo isso. É obrigatório a redação estar escrita corretamente, com frases concisas, claras e parágrafos com ideias continuadas, numa sequência lógica, começo, meio e fim. Então, o que você fala num parágrafo, no segundo parágrafo, é uma ideia continuada, você tem que ter uma continuação da sua linha de pensamento. Frases concisas, onde haja entendimento. Você não precisa colocar várias palavras muito difíceis, assim você não vai conseguir ter um entendimento do seu leitor e também não vai ter uma concisão aí nas suas frases, no que você quer falar. A linguagem e coesão, ela deve ser adotada a terceira pessoa. Os textos que vocês forem construir, vocês não vão usar o eu, que é o pronome de primeira pessoa. Vocês podem usar a terceira pessoa, que é ele, e sempre omitindo o pronome. Você não precisa citar o pronome. Preferencialmente no singular, mas também nós podemos usar o nós, só que a gente também evita o pronome e conjuga o verbo. Vou já dar um exemplo para vocês. A redação deve ser formal, específica e objetiva. Não usar palavras ou expressões coloquiais, ditados populares, gírias, apelidos ou termos vulgares. E eu já acrescento aqui também, quando você for fazer alguma crítica ao professor, à escola, que vocês vão futuramente ir para o campo de observação na monografia de vocês, claro que vocês podem fazer críticas, desde que as críticas sejam de uma forma discreta. Como eu, corrigindo alguns trabalhos, eu vi, assim, alguns termos que parecia que o professor, ele não fazia o seu trabalho, como se o professor tivesse alheio àquele cenário educacional. Então, mesmo que eu vá em uma escola, que eu veja tudo isso, a forma que eu vou escrever deve ser uma forma discreta. Eu posso criticar, mas criticar com leveza, a forma de colocar as palavras. Então, essas expressões coloquiais, como expressões coloquiais, ditados populares, gírias, vamos evitar expressões coloquiais, subir para cima, entrar para dentro. Outra coisa que eu gosto muito de evitar é quando você comenta alguma coisa e diz, ou seja, aí vai explicar o que você comentou. Não precisa colocar esse ou seja. E outra coisa também, no final de frases, não colocar o etc. De jeito nenhum. Se você for finalizar um parágrafo, você pode colocar entre outros, mas colocar etc. não vamos fazer isso. Não é permitido utilizar abreviações, como também você para com, entre outras, essas abreviações, nós temos o hábito já da questão do WhatsApp, mas temos que ficar atentos para que isso não vá para a nossa produção científica. Falando de citação de autores e obras, eu vou voltar aqui um pouco na linguagem e coesão, quando nós vamos omitir os pronomes. Você não pode dizer que eu acho conveniente, através do letramento, aplicar atividades lúdicas e tal, tal. Você não pode usar o seu ponto de vista tão claro dessa forma. É claro que ali é o seu ponto de vista, mas você não vai colocar o eu acho. Você pode colocar considera-se importante, você pode logo colocar é importante a adequação, a forma de trabalhar o letramento na educação infantil. Então, você está dizendo a sua opinião, mas de uma forma sutil.
Em relação à citação de autores e obras, as citações são feitas para que um texto seja de fato considerado científico. O que é uma citação? É uma parte de um texto que algum autor renomado já falou e você vai usar para servir de embasamento científico. Não tem como um texto científico ele ser apenas as palavras da Adriana. Eu não sou ninguém para pensar, afirmar e apresentar um trabalho sobre determinado assunto. Eu tenho o meu ponto de vista, a minha interpretação, mas ele tem que ser baseada, comprovada, com pessoas que já pesquisaram, que já publicaram livros e que sejam referências na área de escolha, no nosso caso, na área da educação. Então, todo texto acadêmico, todo texto científico, ele deve ser respaldado, embasado com referências de pessoas que já escreveram, que já publicaram, que já pesquisaram alguma coisa. Então, citação é isso. E a citação, elas podem ser de dois tipos. Pode ser aquela citação que você lê o texto de um autor renomado, de Piaget. Você achou interessante aquele parágrafo que dá para você encaixar perfeitamente no seu trabalho. Você vai pegar aquele parágrafo do jeito que está lá naquele livro e vai colocar no seu trabalho. Isso é uma citação direta. Ou você pode ver aquele parágrafo de Piaget, interpretar, colocar com as suas palavras a ideia de Piaget, colocar no seu texto. Aí é uma citação indireta. Nós vamos ver como referenciar isso aí. Então, as citações, elas são feitas para que um texto seja, de fato, considerado científico, comprovado e embasado no tema e servem como sustentação para elaborar novas ideias, discussões ou até teorias. Para se configurar, de fato, um trabalho científico, devemos fazer referência. Esse texto está faltando muitas pontuações. Para se configurar de fato um trabalho científico, devemos fazer referência constantemente aos autores e obras consultados através das citações. Nas citações, devemos indicar sobrenomes, o ano, isso se for em citações indiretas, ou sobrenome e ano, caixa alta, se tiver dentro de parágrafo, parêntese. Você vai colocar o sobrenome, o ano e a página daquela publicação, ou você pode colocar tudo dentro do parêntese. Se tudo estiver dentro do parêntese, o sobrenome do autor é todo maiúsculo, em caixa alta, o ano e a página também. Exemplo: Santos, se vier fora do parêntese, é normal. Dentro do parêntese, ano e página nessa sequência. Ou você pode colocar tudo entre parêntese, caixa alta, todo mundo. Tanto nas citações diretas como nas citações indiretas. Podem ser apresentadas tanto com a indicação dos autores no início da frase ou parágrafo, quanto no final. Você pode colocar Santos 2001, página 20, diz isso e aquilo. Ou você pode colocar toda a parte que Santos fala e colocar Santos 2001, página 20 só no final. Como aqui no exemplo, no início. Conforme Santos 2000, página 60, o estudo mostra isso e aquilo. Ou o estudo desenvolvido por Cali et al. Quer dizer que tem mais autores aqui, 2009, página 45, descreve isso e aquilo. Se você for referenciar no começo, você pode vir dessa forma. Se você for referenciar no final, o recurso utilizado pelo governador para a capacitação dos professores é proveniente da arrecadação de impostos. Isso foi dito por Soares no ano 2000. A metodologia é o caminho percorrido pelos pesquisadores no processo de elaboração da sua investigação. Então, Soares, isso aqui foi essa parte que Soares fala, que está dentro de parêntese. Essas aspas aqui, pessoal, indica que isso aqui é a fala de Soares. Do jeito que está lá no livro, foi colocado aqui, por isso aspas, para quando o leitor fizer a leitura, ele saber perfeitamente que isso aqui foi as palavras de Soares. Se não tiver aspas, estiver assim normal no parágrafo, vai parecer que isso aqui
É a sua interpretação sobre a visão de Soares. Vamos aos tipos de citação. As citações, elas podem ser direta, indireta e citação de citação. Quando que uma citação é direta? Ela é a transcrição textual de parte da obra do autor consultado. A citação pode ser com até 3 linhas ou com mais de 3 linhas. Então, a citação direta é quando você está lendo um livro, achou interessante aquele parágrafo, você vai pegar do jeito que está lá e encaixar no seu trabalho. Isso é uma citação direta. Essa citação direta, ela pode ser com 3 linhas ou com mais de 3 linhas. Se a citação direta tiver até 3 linhas, você vai pegar ela, colocar no seu texto normal no parágrafo e colocar aspas, como aqui. São apresentadas, entre aspas, duplas no próprio corpo do texto. O desenvolvimento é a parte principal e mais extensa do texto do trabalho. Quem disse isso foi Gomes, 1999, página 52. Tá? Entre aspas, quer dizer que isso aqui são as palavras de Gomes. Ou você pode colocar, segundo Gomes, Gomes fora do parêntese, então é letra normal. O desenvolvimento é a parte principal e mais extensa do texto do trabalho. Mais extensa. Então, essas duas formas de referenciar uma citação direta, com até 3 linhas, ela vem no texto normal. E aí você deve ficar atento que deve colocar aspas e em relação ao nome do autor. Se o nome do autor vier dentro do parêntese, é tudo maiúsculo. Se não, se o nome do autor vier fora do parêntese, é normal. Isso é uma citação direta com até 3 linhas. Mais exemplos. Roger, o nome do autor fora do parêntese normal. Ao analisar o estágio supervisionado em administração, afirma que o mesmo, que Roth afirma, implica uma proposta de mudança baseada nos conhecimentos e habilidades desenvolvidos. Então, como está em aspas, isso aqui são as palavras de Roth. E aqui nós temos esses colchetes, 3 pontinhos. Quer dizer que essa fala de Roth é maior, mas para o meu trabalho, eu só tenho interesse em colocar isso aqui. Então, eu vou colocar isso aqui, esses colchetes, 3 pontinhos, quer dizer que o parágrafo é mais coisas, mas não me interessa. Só me interessa essa parte. Exemplo 2. O desenvolvimento de uma pesquisa acadêmica, como toda atividade racional e sistemática, exige que as ações desenvolvidas sejam efetivamente planejadas. Gil, 2007, página 19. Está entre aspas, tudo isso aqui foi o que Gil falou na sua obra, como a referência de Gil está entre parênteses, tudo maiúsculo. E aqui quer dizer que esse parágrafo tem mais coisas, mas eu não precisei mencionar, eu só preciso dessas partes que eu coloquei. Isso aqui são citações diretas com até 3 linhas, vai normal no parágrafo. Exemplo 3, Gil, 2007, página 19, estabelece que o planejamento da pesquisa concretiza-se mediante a elaboração de um projeto, que é o documento explicitador das ações a serem desenvolvidas ao longo do processo de pesquisa. Então, aqui, Gil está fora do parêntese, letra normal. As aspas indicam que tudo isso foi Gil que falou. Tudo isso são citações diretas. As citações diretas com mais de 3 linhas são aquelas transcrições com mais de 3 linhas e destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, sem aspas, digitadas em espaçamento simples e com letra tamanho 10. O espacejamento entre o texto da citação direta longa e as demais partes do texto, tanto antes como depois, devem ser em uma linha em branco, ou seja, espaçamento simples. O que é essas citações diretas? Você está escrevendo o seu texto, você viu aqui um parágrafo com 5 linhas de Piaget. Você vai pegar aquele parágrafo e vai colocar no seu texto. Como tem 5 linhas, ele vai ter que ser recuado. E aí, quando ele é recuado, essa fonte aqui, o tamanho dessa letra,
é tamanho 10. O espaçamento entre linhas aqui é de 1. E a referência pode vir aqui no final, dentro de parênteses, tudo maiúsculo, ou pode vir no começo, fora do parênteses, letra normal. Então, isso tudo aqui foi o que Marconi escreveu. A pesquisa bibliográfica pode ser defendida como. Tem mais coisas aqui, só que não me interessou citar. Tudo isso são as palavras de Marconi, 2006, página 25. Isso é uma citação direta, só que recuada. Segundo Gil, tudo isso também são as palavras de Gil. Como tem mais de 3 linhas, eu tenho que fazer esse recuo, tenho que reduzir a letra para a fonte 10 e deixar o espaçamento apenas de 1. Vamos aqui que eu vou mostrar para vocês no Word. Aqui, esse é o meu projeto, os tipos de citação. Sobre essa parte aqui, fundamentação teórica, onde eu falo que a matemática, desde os seus primórdios, é considerada uma disciplina difícil, descontextualizada e mecânica. Mesmo com as constantes mudanças ocorridas na sociedade, que proporcionaram uma reformulação no ensino, o problema continua. Ela é vista como um dos maiores problemas do currículo escolar. O cenário com baixo rendimento por parte dos alunos nos alerta a investigar e discutir os principais problemas existentes nesse cenário. Isso aqui tudo foi criação minha, e aí eu tenho uma citação para referenciar o que eu disse acima, para comprovar o que eu disse acima. Eu coloco aqui, segundo os PCNs, como isso aqui, ó, normal, tem mais de 3 linhas, eu peguei o texto e acrescentei aqui no meu parágrafo. Eu tenho que fazer esse recuo aqui de 4 centímetros. A fonte aqui tem que ser 10 e o espaçamento aqui é de 1. Olha aí. Aí fica esse texto recuado com a fonte 10 e o espaçamento 1. Então, aqui eu digo que é preciso redimensionar. Isso aqui foi o que está escrito lá no PCN, aí eu referencio PCN, ano e página. Continuo. O ensino da matemática, trabalhado na maioria das escolas e tal. Já venho aqui. D'Ambrosio afirma que educação é ação, um princípio básico, referencio. Por que eu fiz essa citação assim? Normal essa citação, ela vai ter 4 linhas. Então, até 3 linhas fica normal no texto. Com mais de 3 linhas, eu tenho que vir aqui, recuar, colocar fonte 10, espaçamento entre linhas 1. Pronto. Continuo. Agora eu vou mostrar uma citação direta no meio do texto, como eu acabei de mostrar para vocês lá no slide. Objetivamos propor estratégias de ensino para a disciplina de matemática. Olha aqui, usando a terceira pessoa no plural. Objetivamos. Eu não vou colocar eu objetivo propor. O meu objetivo é propor. Não tem a parte pessoal. Objetivamos propor estratégias de ensino para a disciplina de matemática no que concerne a educação básica para que haja melhoria. Perrenote, 2000, página 125. O nome do autor está fora do parênteses, então é normal. A escola não pode ignorar o que se passa no mundo. Ora, as novas tecnologias da informação e da comunicação transformam espetacularmente não só nossas maneiras de comunicar, mas também de trabalhar, de decidir, de pensar. Então, isso tudo aqui são as palavras de Perrenot, do jeito que ele escreveu no livro dele. Como só tem até 3 linhas, eu vou colocar aspa e colocar no meio do parágrafo. É uma citação direta também. Outra citação direta, Betega, 2010, página 18, ressalta que está em aspas, então tudo isso são as palavras de Betega. Uma citação com até 3 linhas fica normal no parágrafo. Aqui, como tem mais de 3 linhas, eu tenho que fazer o recuo de 4 centímetros. A fonte aqui tem que ser 10 e o espaçamento tem que ser 1. Então, isso tudo que eu mostrei são citações diretas. Recuada e citação direta normal, como essa, que está em meio ao parágrafo.
Agora vamos falar da citação indireta. Conforme nos exemplos anteriores, na citação direta devem ser digitados, além do sobrenome do autor, ou instituição responsável, ou o título, o ano da publicação e a página. Quando houver o volume, também devem ser especificados. Resumindo, você vai colocar o nome do autor, o ano e a página. Agora vamos para a citação indireta. A indireta é quando eu interpreto o que o autor falou. Considera-se uma citação indireta quando o autor do trabalho acadêmico desenvolve a ideia de outros autores com suas próprias palavras. Você viu o que Piaget falou sobre desenvolvimento cognitivo? Você interpretou a fala de Piaget e você vai colocar com suas palavras no texto. Isso é uma citação indireta. Só que, como a sua frase ela tem a ver com as palavras de Piaget, você vai colocar Piaget, porque você se baseou nele para construir aquele parágrafo. Considera-se uma citação indireta quando o autor do trabalho acadêmico desenvolve a ideia de outros autores com suas próprias palavras. Nas citações indiretas, deve ser indicado o autor que está trabalhando a ideia e o respectivo ano da publicação. Recomenda-se não colocar a página, pois esse tipo de citação trabalha com ideias mais amplas e a identificação completa deve ser feita nas referências ou nota de rodapé. As referências é o que ficam lá no final do trabalho. Exemplo 1. A pesquisa científica possibilita o desenvolvimento do pensamento inovador, uma das habilidades necessárias ao cidadão e ao profissional da atualidade. Demo 2000. Isso aqui foi eu que falei. Eu peguei uma obra de Demo 2000, o pensamento é dele, mas eu coloquei aqui com as minhas palavras, baseado no que Demo falou. Então, isso é uma citação indireta, ou não tem aspas, porque são as minhas palavras. Gill e Rocher dão importantes contribuições e orientações para a definição das técnicas a serem utilizadas numa pesquisa científica. Aqui nós não colocamos página, porque a ideia é muito abrangente, a ideia deles, lá no parágrafo deles, eu entendi, interpretei e coloquei aqui com as minhas palavras. Então, nesse caso, não vem o número da página. Vou mostrar mais um exemplo de citação no meu trabalho. Uma citação indireta agora. Nesse aqui não tem, deixa eu procurar um que tenha. Esse aqui. Ixi, também não tem nada. Aqui. Nesse sentido, percebe-se que a ludicidade é de fundamental importância para o desenvolvimento do saber matemático, tal, tudo aquilo que auxilia o processo de evolução do ser humano e está de acordo com as suas tendências direcionadas ao instinto, tem um motivo biológico e é oriundo das necessidades da vida. Diante disso, o brincar apresenta seu próprio valor, por servir como instrumento de desenvolvimento das funções psíquicas e motoras. Aí aqui coloco o nome do autor e o ano. Essa ideia aqui todinha, ela não foi, a ideia não foi do jeito que Silvia escreveu no livro. Isso aqui, Silvia escreveu essa ideia geral e o autor aqui, ele colocou com suas próprias palavras a ideia de Silva. Aí você referencia Silvia e o ano, não coloca a página. Aqui tinha a página porque esse aqui eu ainda estava corrigindo.
Esse projeto aqui ainda estava sendo corrigido, ainda tinha a página. Então, isso aqui é um tipo de citação indireta. Só vai ter recuo dessa forma se for citação direta e com mais de 3 linhas. Aqui, citações indiretas não tem recuo. Como vocês viram, que essa parte aqui, ó, o parágrafo é grande, eu não recuei. Por que eu não recuei? Porque aqui não são as palavras de Silva, são as palavras do autor. Então, nesse caso, é uma citação indireta. E em citações indiretas não há recuo. Outro tipo de citação, só que ele não é agradável de se usar, esse tipo de citação aqui. Essa citação não é agradável de se usar. É uma citação da citação. É feita quando o autor do trabalho acadêmico utiliza uma citação direta ou indireta de outro texto, pois não teve acesso ao original. Então, nesse caso, ele vai usar a palavrinha apude, que tem o mesmo sentido de citado por, conforme, de acordo com e segundo. É que identifica a citação de citação, pode ser usada tanto no texto como em notas de rodapé. Resumindo, você precisou de um livro de Piaget. Esse livro de Piaget foi escrito há 15 anos e não tem mais esse livro no mercado, nas bibliotecas, para vender, não tem mais esse livro no mercado, que eu digo, no mercado digital. Só que Santos foi um grande estudioso das obras de Piaget e pegou o livro dele, escreveu e citou Piaget. Então, você não leu Piaget, você leu Santos. E aí você vai citar Piaget através de Santos. Então, assim você usa o apude, quer dizer que é Piaget, apude Santos. Piaget citado por Santos. Vou mostrar aqui. Segundo Celtis, apude Gil, 2007. O que isso quer dizer? Isso aqui são palavras de Celtis, só que você leu no livro de Gil. Celtis citado por Gil. Apude significa citado. Na formulação e tal, então isso aqui tudo são as palavras de Celti, só que você não leu isso aqui lá no livro de Celti, você lê no livro de Gil. Ou se for uma citação recuada, Tiolent, apude Gil. Quem escreveu isso aqui foi Tollent, só que você encontrou isso aqui foi no livro de Gil. Então, Tiolent citado por Gil. Outras regras de apresentação das citações. Em relação ao uso de citações nos trabalhos acadêmicos, as normas gerais determinam ainda quando há supressão de parte do texto, nós vamos usar colchetes, como eu já falei para vocês. O parágrafo é grande, mas você só quer as 3 primeiras linhas, aí você vai omitir o restante utilizando esses colchetes. Pode ser feitas interpolações, acréscimos ou comentários dentro de colchetes. Se você quiser dar o seu ponto de vista, você pode colocar aqui dentro de colchetes. Exemplo 1. Nós temos aqui a omissão de parte do parágrafo, quer dizer que tem mais coisas, mas eu não quis, eu só quis usar essa daqui. O desafio de inovação depende, dentre tantas coisas, de 2 proeminentes: atualização permanente e avaliação constante. Isso são as frases de Demo. E aqui, como está em negrito, você coloca grifo do autor, que foi você que destacou essa parte. Outro exemplo: ao se analisar a ciência moderna, percebe-se que, olha aqui todo o parágrafo e essa parte está destacada. Então, isso aqui são as falas de Santos, 2005, página 31, e a parte grifada foi você, grifo nosso, quem construiu o trabalho, vários autores. E aí vocês preferiram destacar essa parte que está em negrito. Trechos do texto podem ser enfatizados ou destacados, como eu já mostrei. Texto de citação obtido por informação verbal de aulas, palestras, debates, comunicação verbal. Então, nesse caso, a citação vai vir no texto, o percentual de acréscimo semestral da FCG nos últimos 2 anos foi de 20%. Isso aqui foi uma informação verbal. Aí vem na nota de rodapé, que lá no finalzinho da folha, dado fornecido por fulano de tal, em agosto de 2007. Digamos que na minha aula eu comente alguma coisa muito interessante que vocês pegaram essa informação, essa videoaula, e tiraram um trecho da minha fala. Aí vocês podem fazer isso e colocar a informação